Se Deus não o amasse, Deus teria deixado que ele fosse para cada vez mais distante. Mas Deus prova o seu amor, inclusive, que é um assunto que é bíblico, embora muitas pessoas não recebam bem, a disciplina, a correção é prova do amor de Deus por nós. Se Deus não o amasse, não teria levado a essa situação e nesse momento de reconhecer quem é Deus e de se lançar aos seus pés. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, segundo episódio da nossa série aí no livro de Jonas. Na semana passada nós conversamos aqui sobre o primeiro capítulo, hoje nós vamos para o capítulo 2, né? E de novo, no último episódio eu esqueci de falar no início, mas eu te encorajo a ler esse capítulo, né? Quem sabe depois você pode estar dando uma olhada de novo, né? No final do episódio, de repente você pode deixar algo passar durante a leitura, né? E a nossa expectativa, assim como vem sendo, é que o que nós vamos conversar aqui que seja de alguma forma proveitoso para você, que seja que possa edificar você de alguma forma, o ajudar a compreender esse livro, né, de Jonas e todas as particularidades que ele tem, né, aspectos importantes para a nossa vida de maneira prática, né? E de novo, a gente está aqui com o pastor Rael participando conosco. Queria agradecer mais uma vez por ter aceitado aí o convite. E eu não sei se o Edson quer dar alguma introdução aí ou a gente já parte logo para... Podemos partir. Beleza. A gente vai para o capítulo 2 de Jonas, então eu queria só fazer um comentário aqui inicial, né? A gente comentou lá no final do último episódio, você falou que o versículo 17 de 1 é meio que já uma introdução do que vai acontecer no capítulo 2, e nós vemos no capítulo 2 aqui o relato da oração de Jonas, né? Depois do que acontece ali, depois que o peixe engole ele, né? E uma coisa interessante que eu estava pensando aqui é como durante todo o capítulo 1 nós não vemos Jonas orando ao Senhor, né? A gente vê Jonas recebendo ali, ouvindo a voz do Senhor, ele comprando a passagem ali para fugir do Senhor, até mesmo no momento ali que chega um homem ali para falar com ele, pedir para ele orar ao Deus dele. O relato do texto não nos mostra, né, Jonas orando. E aqui então, né, depois de tudo que aconteceu, Jonas agora ele ora, ele decide então falar com o Senhor, né? E acho que queria destacar esse aspecto aqui, esse primeiro ponto para a gente iniciar a nossa conversa. Acredito que a oração é um homem que ora, é exatamente um homem que busca viver segundo a vontade de Deus. E o que Jonas vai acabar evidenciando é que quando ele decidiu viver a sua própria vontade, a vontade de Deus deixou de ser importante. Então ele não perguntava mais nada para o Senhor, porque ele conhecia a vontade revelada do Senhor, mas estava seguindo sua própria vontade. Isso aí abre uma interrogação enorme para as nossas vidas, né? Se nós temos orado ou não, se temos vivido segundo a vontade de Deus, se temos pedido direcionamento de Deus, a prática da oração vai evidenciar muito isso. Talvez estejamos ouvindo somente o nosso próprio coração, né? Fechando os nossos ouvidos ao que Deus ordena, e por isso nós não pedimos o direcionamento dele sobre qualquer questão, sobre família, sobre decisões importantes, sobre trabalho, educação de filhos. A oração é uma evidência daquele que é conduzido pelo Senhor. O crente, então, ele precisa de uma vida de oração. E é interessante que quando a gente negligencia isso, essa vida de proximidade com Deus, essa estar perto mesmo de Deus e se comunicar com esse Deus, essa ideia de controle que sempre está na mão de Deus, ela, do ponto de vista do pecador, ele acha que ele tem um controle. Então a gente vai vendo a série de decisões que Jonas vai tomando, e até nós fizemos um destaque no capítulo 1 de descendo, faz com que ele ache, né, que de fato ele pode viver essa vida à parte de Deus e que está tudo bem, não vai sofrer consequências nenhuma. Nós falávamos aqui em off, né, sobre essa atenção que tem no livro inteiro sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, e Jonas vai tomando uma série de decisões de fato bem pontuado aí, que ele vai como se ele fosse o juiz da vida dele, e diz, isso aqui não vai dar em nada, eu sei, Deus está falando aqui, mas eu vou para tão longe
que vai ficar tudo bem. E ele acha que vai dar um passo atrás do outro aí e não vai ter nada. E de fato, quando o capítulo vai encerrando aqui, no capítulo 17, vai nos falar que os homens jogam e o Senhor leva ele ainda para mais longe, para mais fundo, né? Para mostrar que essa tensão existiu ali e ela existe no livro todo, as decisões deles geram consequências, mas no fim de tudo é a soberania de Deus que vai guiar ele ali. E então, há aquela ilustração que a gente sempre ouve sobre, meio que um ditado popular, sobre a gente chegou no fundo do poço, né? E quando se chega no fundo do poço, o único lugar que a gente pode Só olhar pode olhar para cima. para cima, né? E aí a gente pode tomar isso como ideia, como ponto de partida, porque é como se Jonas chegasse ao fundo do poço, e então é como se ele dissesse assim, tentei, mas não deu, né? Então, É interessante porque, assim, o Tiago, na carta que ele escreve, ele vai tratar o não consultar a Deus como soberba, né? uhum, Os homens que planejaram abrir um negócio e disseram lá nós vamos prosperar e seremos bem-sucedidos. E ele vai tratar como um fazemos isso e pecado. aquilo, né? Faremos isso e aquilo, teremos lucros. Uhum. Então é um homem que não ora e não consulta a Deus, ele é soberbo, ele considera que ele mesmo tem poder e força para dirigir cada aspecto da sua vida. E o que Deus vai fazer muitas vezes, como faz com Jonas, é deixar claro que, por mais que ele julgue que tem domínio sobre alguma coisa, ele depende completamente do Senhor. O salmista nos alerta, inclusive, no Salmo 27, né, sobre isso, né? Inútil vos será acordar de manhã, comer penosamente o pão que granjeaste, porque aos seus o Senhor dá enquanto ele dorme, né? Exatamente. Então, a despeito dessa insensatez do homem de achar que ele está no controle, de que ele pode fazer tudo, e inclusive colocar Deus à margem, Deus vai lá e diz assim, não, inclusive se a gente não fizer nada, não é essa bem a ideia, né? Que a gente é um convite à preguiça, não é isso, mas assim, se eu cumpro bem o meu papel, Deus sabe É. fazer a parte dele, né? Deus é Deus, ele é expert em fazer a vontade dele. Eu passei por uma circunstância muito parecida com essa aqui de Jonas, não de rebelião, mas eu lembro que no nascimento do meu primeiro filho, a gente estava de mudança voltando para Balsas e na época Balsas aqui tinha uma saúde bem complicada, né? Tinha alguns casos de negligência médica e tal. E aí a gente optou por tê-lo em São Luís. Minha esposa tinha um plano e o médico era o médico dela desde a sua juventude. E em todo esse processo de escolher onde e como, eu não pedi a Deus sobre isso. Não pedi direcionamento, não pedi clareza. Mas a lógica, a minha razão, Uhum, diria que uma clínica particular, com um médico conhecido, com um plano de saúde, iriam nos deixar seguros, né? uhum, E por mais que isso às vezes passe de forma sutil, desapercebida, uhum, nós depositamos a nossa confiança em coisas que não o Senhor. uhum, E eu me lembro com muita clareza que no dia em que minha esposa entrou em trabalho de parto, e eu cheguei a uma situação de completa insegurança. Mesmo com tudo aquilo que eu tinha projetado, eu vi-me em uma situação de eu ter de me prostrar de joelho dentro de uma sala de espera de cirurgia, porque eu fui levado pelo Senhor a clamar, a confessar que eu não tinha poder, que eu uhum, não tinha controle e reconhecer que eu fui negligente quanto a isso, né? Então, eu acredito que é muito o que acontece aqui com Jonas, né? Deus o levou a essa situação, uhum. foi quebrando o seu orgulho, ele foi dando corda, ele foi se afastando, mas Deus conduziu a história e trouxe ele nessa situação, nesse momento em que ele precisa reconhecer quem ele é e quem é Deus. Nisso também eu já vejo graça, né? Se Deus não o amasse, Deus teria deixado que ele fosse para cada vez mais distante. Mas Deus prova o seu amor, inclusive, que é um assunto que é bíblico, embora muitas pessoas não recebam bem, a disciplina, a correção é prova do amor de Deus por Sim. nós. Se Deus não o amasse, não teria levado a essa situação e nesse momento de reconhecer quem é Deus e É. de se lançar aos seus pés. Deus disciplina o filho porque é filho e porque E ama, porque ama. né? E é de fato assim, a gente infelizmente não, enquanto igreja, né? A gente não digere bem ainda em termos gerais essa ideia de um Deus que disciplina,
e amor na disciplina. Amor na disciplina. Né? Parece que é um Deus malvado querendo mostrar ali a sua malvadeza, né? E maltratar as pessoas, mas não, é um Deus amoroso. E Satanás vai estar sugerindo isso, Sim, como fez com a serpente. Ele não quer o bem de vocês, sim. não acreditem nele. Mas a gente precisa confiar no que a Escritura diz a respeito de Deus, que ele é bom, que não há nele mal algum, né? Não há trevas nenhuma. E até as coisas, por exemplo, o próprio sofrimento, Deus usa para o nosso bem. Aqueles que amam a ele, Sim. a todas as coisas cooperam, né? E a Bíblia vai falar sobre essa ideia de a disciplina, apesar de ela parecer, né, que amarga e por vezes o né? Porque, de novo, a ideia de responsabilidade e soberania caminharem juntas, mas no fim ela visa o bem, né? Deus quer o... Tem uma característica que salta aos olhos ali no Antigo Testamento, que com frequência o povo ele vai ser provado. E aí, naquela caminhada, tem uma expressão que vai ser repetida algumas vezes. Deus fez isso para provar os corações. Para provar os corações, para ver se amam a Deus. Eu acredito que na nossa caminhada, esses momentos assim, Deus está provando o nosso coração, né? Para saber se de fato nós amamos a Ele ou a outras coisas. É isso, essa ideia mesmo de olhar para o Velho Testamento sob essa perspectiva, quantas vezes a gente vê Deus, inclusive usando ímpios para chegar lá e dizer assim, pode ir lá. Vai lá e faz isso. Sendo né? o juiz de Deus contra o seu próprio povo. Mas chamando o povo ao arrependimento, e é isso, trazendo já o Gustavo de volta para a conversa aqui, é isso que a gente vê começando o capítulo 2. Depois desse processo aí dele ficar, de ser engolido pelo peixe, ele vai ficar lá 3 dias e 3 noites, ele começa com uma oração, né? Provavelmente uma máxima aqui do capítulo 2 é essa questão do arrependimento, né? Que tão duramente a gente tem dificuldade de mostrar, porque parece que a gente está mostrando fraqueza, ou dependência, mas é justamente isso que a gente deve mostrar, né? As nossas fraquezas e lembrarmos que a nossa suficiência não está em nós mesmos, mas em Cristo, né? Que se fez suficiente por nós. É o comportamento do ímpio, né? O salmista lá no Salmo 2 vai dizer: lancemos suas correntes fora. O homem deseja rebelar-se contra Deus, não se submeter a ele, né? E aí o Deus a quem ele ama, ele leva ao arrependimento, à submissão. E assim, a beleza também no capítulo 2, porque ele todo é uma oração, né? A oração é fundamental na vida cristã, especialmente, sempre, mas especialmente nos dias maus, no dia de sofrimento, de aflição da alma. A gente não pode negligenciar esse privilégio. E às vezes as pessoas tratam apenas como um mero rito, como algo apenas repetitivo, protocolar. Tanto que os irmãos, às vezes, se você convida para orar na igreja de manhã, ele já está agradecendo pela hora de dormir, porque virou repetitivo. Sim, não tem, nem sabe o que está fazendo, né? Não, acredito até que desconheçam que é um privilégio para o povo de Deus ter essa comunhão com o Senhor, né? Nós éramos inimigos, separados, alheios. E aí, por causa de Cristo, a gente tem acesso ao Pai, a gente pode falar com Ele, Ele ouve as nossas orações. Isso aí é um privilégio reconfortante para qualquer situação, inclusive a situação de Jonas, que desceu aí ao mais profundo abismo por causa da sua desobediência. É um aspecto importante aí também que eu estava pensando, né, que vocês já estão comentando aí nesse sentido, de algo que acontece com frequência também na nossa vida, né? Jonas, ele precisou passar por uma situação ali para que ele pudesse enxergar a incapacidade dele, como Deus é soberano, para que ele pudesse, então, reconhecer o seu pecado, né? E o que a gente vê como resultado disso é ele orando ao Senhor, coisa que ele não tinha feito até então, né? Então, um aspecto muito importante e prático, eu diria, né, que acontece frequentemente conosco é isso também, né? Jonas ali, enquanto talvez estava tudo bem, ele achava estar no controle, né, de toda a situação, mas então Deus ali o faz passar por toda aquela situação difícil para que ele pudesse então reconhecer o seu pecado, né, que ele carece da graça de Deus, né, que ele carece do Senhor, e como resultado disso, a resposta dele foi esse arrependimento, né, essa busca ao Senhor, reconhecer que de fato Deus ele é soberano. É como não lembrar, por exemplo, enquanto a gente pensa que a gente ainda está na introdução do capítulo, nem começamos do capítulo ainda, né? Mas como não lembrar que
do Salmo 32 e do Salmo 51, das orações ali do salmista, né? Confissão. Da confissão do pecado, ele chama o pecado pelo nome, né? Ele reconhece que o pecado dele, inclusive, é contra Deus, né? E apesar desse pecado atingir outras pessoas, né? E no caso lá de Davi, e aqui também de Jonas, né? Como esse pecado, as decisões dele, contrárias à vontade de Deus e, portanto, o pecado, vão afetando o bem-estar de outras pessoas. E o salmista vai lá também e diz assim: Senhor, eu pequei contra ti. Contra ti somente eu pequei, né? Então é importante, e até já eu quero abrir esse parênteses aqui, porque pegando o gancho do que o Rael fala, essa coisa das nossas orações protocolares, né? Parece que às vezes fica essa ideia de que assim, você começa a ouvir uma oração de alguém, você já sabe como vai começar, meio e fim, né? Não parece tanto como um diálogo, as coisas não são chamadas como elas devem ser. E mesmo, não que assim, uma oração grande vá demonstrar Ou eloquente. um eloquente, uma espiritualidade, mas elas são tão curtas por vezes, né? Elas são impessoais, na Né? São verdade. são tão frias, pequenas, né? Magras, assim. Parecem esvaziadas de verdade, de intimidade, de sentimento. Parece que é um rito, um amuleto que você precisa fazer, né? Mas eu acho que talvez falte compreensão a respeito do que de fato é, né? Onde nós chegamos com a oração, né? Sim. Como Da nós, bênção que é, com certeza. privilégio. E mais aqui o que o Jonas fortalece na sua súplica é a certeza que ele foi levado ao fundo, logicamente pela sua própria desobediência, mas ele tem plena convicção que lá onde ele está, o Senhor o ouve, né? Independente da profundidade que ele tenha chegado, ele pode e deve voltar-se para o Senhor, diferentemente do comportamento do ímpio, né? O ímpio ele vai se afastar, se rebelar, como fez a mulher de Jó, vai amaldiçoar a Deus, vai lançar pragas. O justo, ele vai, no momento de aflição, voltar-se mais ainda para Deus e não fugir da sua presença. Até porque você poderia pensar, depois de Deus ter causado tão grande tormenta, ter lançado no fundo do mar, o que eu vou fazer agora? É para você correr para ele, Sim. não é para você fugir dele. Sim. Não dá para fugir dele, né? Isso é bom para todo mundo, né? Mesmo os crentes e os ímpios. Eu sei que tem pessoas que vão passar a vida inteira fugindo de Deus, mas vocês vão se encontrar com o Senhor inevitavelmente. Sim. Não tem como fugir da presença dele. Todos nós um dia vamos nos apresentar a ele. Ou então ele tivesse aquele pensamento da mulher de Jó, ali, que disse assim, amaldiçoa logo Deus e morre. Ele disse, rapaz, aqui só tá faltando eu morrer. Senhor, me mata logo, porque... Eu estava até pensando como a teologia da prosperidade ela mostra a sua fragilidade, porque ela não prepara o homem para o dia mau, para o dia da adversidade. Ela não tem como lidar com o sofrimento de forma coerente. Né? Ela vai culpar quem? Satanás? Não, foi Satanás que fez aquilo. Não. Nunca a pessoa é culpada. Né? O sofrimento foi consequência da responsabilidade de Jonas ter fugido de Deus e da soberania de Deus ter levado ele. As duas coisas simultaneamente. Simultaneamente. Sim. Hoje em dia, aconteceu qualquer coisa, foi o capeta. Sim. Foi o capeta. Não. A desobediência levou até lá. A santidade do Senhor, porque lembrando, ele é um profeta. O Senhor lida com seus profetas, né? Levaram ele até lá. E ao invés de ele rebelar-se contra Deus e tomar Deus como mal, não, ele reconhece seu pecado e se volta para o Senhor. Parece que ele cai em si assim, né? É uma questão que, assim, a gente precisa de... deixar claro no Evangelho. A mensagem é a seguinte: nós precisamos nos voltar para Deus. Você vai ter um encontro inevitável com Ele. Você não tem como quitar o seu débito com Ele, nem fugir dele. O que você pode fazer? A única coisa que a gente pode fazer é se render a Ele. Sim. Né? O homem vai tentar rebelar-se, mas o Evangelho é um convite ao arrependimento e à submissão, né? Aí a gente pode ir pensando mesmo na oração que ele coloca aí, Gustavo, já no início desse capítulo. E ele se volta para o Senhor, né? Clama ao Senhor. Clama, ele tem ora, consciência que o Senhor ouve a voz dele. Isso acontece aqui com Jonas, com Davi também, quando ele está fugindo de Absalão. Isso é interessante porque dentro do contexto do Antigo Testamento, a ideia
recorrente na época, né, que o Senhor estava no seu santo templo, né? A ideia que a presença do Senhor era a arca, mas você percebe já essa consciência de que independente de onde quer que você esteja, Uhum. Deus ouve as nossas orações, né? Sim. Tanto Jonas como Davi, e ele tem essa segurança. É uma segurança maravilhosa, a gente saber que Deus. Está em todo Algumas lugar. pessoas pensam assim, né? E o salmista até chega, até quando o Senhor vai se demorar a me responder, né? Às vezes a nossa impaciência nos leva a pensar que Deus não está vendo ou que ele se omitiu de nos socorrer, mas a oração vai nos lembrar de que nós temos acesso a ele e que ele nos ouve, mesmo que ele tenha decidido reter a mão e não agir naquele momento, mas certamente nenhuma das nossas aflições passa fora do domínio e do conhecimento de Deus. E amém por isso, né? Amém por Amém isso. por isso, porque nós não temos um Deus, nós não servimos a um Deus que se perde no meio do caminho, né? Que se perde no meio das circunstâncias, de que está desatento a gente, ou mesmo que vai deixar a coisa solta, né? Deus está essa ideia de novo, como a gente falou no primeiro episódio, de amor e soberania, amor e juízo de Deus andando juntos ali, né? Deus sabe. 1 Coríntios fala sobre isso no capítulo 10, de que Deus não permite que eu passe por algo que eu não posso suportar e ele está comigo. Sim, As duas coisas simultaneamente. Ele entende o meu limite e ele não vai me abandonar. Ele está comigo. Deus não só joga Jonas lá no fundo, dentro do peixe, como ele está com está lá. Jonas lá. Né? E Deus está. E isso é maravilhoso a gente pensar, porque Deus está conosco em toda e qualquer circunstância. Não há um momento da nossa vida em que Deus esteja ausente, ou ali desatento, ou atendendo o Rael ou o Gustavo e está esquecendo de mim, como se Deus fosse um ser humano que né, precisa dar atenção apenas para uma coisa. Falando isso, eu lembrei que dentro do catolicismo eles têm um negócio estranho, né? Que parece que tem uns departamentos, né? Se você quer falar sobre casamento é com um, sobre animais é com outro, né? Como se Deus carecesse de outros mediadores, ou como se aquela imagem do filme do Jim Carrey, né? Do Todo-Poderoso, como se as muitas orações Deus tivesse alguma dificuldade Tá- de manter o controle Tá daquele. bagunçando a cabeça de Deus, né? Não, o salmista diz que quem nos guarda não dorme, né? O Senhor, em todo tempo, seus olhos estão sobre o seu povo, e nós não podemos em nenhum momento acreditar que estamos desassistidos. Mesmo, como diz o salmista, né? Se passarmos pelo vale da sombra da morte, nós devemos ter essa confiança de que o Senhor está conosco, né? E algo que fica claro aí é que Deus ouve a oração. Deus ouve a oração do arrependimento, né? Deus está ouvindo quando a gente vai até Ele e diz: Senhor, eu pequei contra Ti, Senhor. Eu errei contra o Senhor. E o versículo 2 termina dizendo que Ele ouviu o meu clamor. Como é maravilhoso saber que Deus está nos ouvindo. Que nós não estamos falando para as paredes ou para um teto. Deus está ali como se só existisse eu no mundo e Ele está ali pronto a me ouvir, né? Isso é maravilhoso. Outra coisa boa de notar aí é a humanidade, né, de Jonas. Em que sentido? O sofrimento é real. A gente fala, Deus é soberano, Ele está conosco. Mas isso não significa que a gente não vai sofrer de forma real. Sim. Que a gente tenha tristeza, aflição, angústia. Especialmente nos nossos dias, essas que foram, né, tratadas sempre como doenças, né? Muitas pessoas estão aflitas, estão na profundidade das suas próprias almas, sem esperança, sem ânimo, né? Então, assim, o que Jonas passou foi um sofrimento real, resultado da sua própria desobediência. Sim. Não é algo que fugiu ao controle de Deus. Deus tem controle completo da situação. E ele, para poder sair dessa situação de real sofrimento, ele voltou-se para o Senhor, né? Ele, em arrependimento, em súplica, você percebe que o temor dele é tão grande que ele pensa até que ele vai ali perecer. Ele vai dizer lá no final do verso 4: porventura eu vou voltar a ver teu santo templo. Né? Ele teve plena consciência de que a vida dele ali estava por um fio, né? E ainda assim ele clama, ele ora ao Senhor, né? E dentro desse sofrimento real, e ele reconhece a misericórdia do Senhor e a sua graça. Ele vai deixar claro isso. O Senhor, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor,
meu Deus, ele vai dizer, no meio dessa situação, ele vai dizer, o Senhor é o meu Salvador. No meio da situação, não é depois contando testemunho, ele está lá clamando Uhum. e ele confessa a Deus como seu Salvador, como Davi faz também no Salmo 3º, enquanto foge, diz o Senhor é quem exalta a minha cabeça. Ele está perseguido, fugindo, mas ele traz à memória aquilo que vai dar esperança, que Deus é de fato quem governa e quem é a nossa glória, o nosso escudo é sempre o Senhor. Amém. Sim. Essa primeira parte aí da oração fala muito sobre o que a gente já vem comentando aqui, né? De Hebreus 13:5, por exemplo, vai falar, né? Uma promessa de que Deus jamais irá nos abandonar. E é o que acontece aqui, que Jonas entende, né? Que mesmo ali naquela situação em que ele estava, Deus estava com ele ali e ele podia clamar ao Senhor. E o Senhor responde, né? Esse seu clamor, essa sua oração. Então, para nós também, né? Da mesma forma, em tempos de angústia, de desespero, de sofrimento, nós precisamos lembrar que nós temos um Deus que está conosco, né? Que não nos abandona. Acho que essa é a máxima do capítulo, né? Ele vai descrever até isso no verso 7. É como que um resumo do que acontece. Ele diz, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. A ideia é uma aplicação, né? Para todos aqueles que se encontram abatidos, desanimados, entristecidos, afligidos por quaisquer sejam as circunstâncias, Deus está ali à nossa disposição. Né? Basta clamar pelo seu nome e buscá-lo, confessar a nossa dependência dele. E ele é quem de fato pode salvar. Ele é o único que tem poder de fato para salvar. E eu falo de forma mais consistente, não de forma específica uma situação momentânea. Não é a questão simplesmente de uma cura ou simplesmente de pagar uma dívida. Não, eu estou falando de salvar efetivamente, eternamente. Não é? Às vezes a gente se preocupa, meus filhos, a minha esposa, eu sei que são preocupações legítimas, mas de que adiantaria a gente ter tudo isso resolvido enquanto a gente perde a própria alma? Uhum. Então a consciência que a gente precisa estender sobre essa situação de sofrimento que a gente passa é que isso é uma evidência do mundo em que nós vivemos, que é um mundo caído. O sofrimento é uma marca do pecado no mundo e existe um mal muito maior do que as próprias dores de uma enfermidade, de uma perda, que é de fato o pecado. Eu costumo dizer isso lá na igreja, as enfermidades, as mazelas, elas são como a febre. A febre não é a real doença, mas aponta que existe um problema terrível no mundo, que no caso é o pecado. E aí a solução contra o pecado é somente o Senhor que dá, e nós precisamos nos voltar para Ele. Né? Essas circunstâncias de sofrimento vão falar ao nosso coração, vão comunicar ao nosso coração. Tem alguma coisa errada comigo e com o mundo, e é o pecado. Precisamos nos voltar para o Senhor. E é como se o propósito se cumprisse, né? O propósito pelo qual se passa, Jonas está passando por ali, de alguma forma, é Deus chamando a atenção dele mesmo. Dizendo assim, filho, esse caminho aí tá errado. Você precisa voltar para mim. E quando a coisa acontece, ele diz assim, quando a minha vida já estava para se apagar, eu me lembrei do Senhor. E aí o Senhor é como se ele disse, até que enfim, né? Demorou. Volta, filho, vem. É interessante como é que Jonas, na nossa própria impiedade, né? Tendo essa consciência de Deus como tão grande salvação e ele como tão imerecedor, ele ainda permaneceu resistente em compartilhar essa graça que o salvou, né? Como o nosso coração às vezes é mau, perverso, né? Ele tem o Senhor como seu próprio Salvador, mas não deseja compartilhá-lo com os demais. E o crente tem pecado muito nesse sentido. Sim. E ama a Deus e faz declarações de amor, de paixão infinita a Deus, mas não compartilha. É um agente secreto no seu trabalho. Não fala sobre Deus, sobre o amor de Deus. E essa consciência que é necessária de ter sobre o mundo em que vivemos e o pecado, é que todas as pessoas à nossa volta, elas estão precisando ser resgatadas deste pecado, desta escravidão, né? Assim como nós estivemos com a nossa alma na morte e o Senhor nos tirou
das trevas para o reino do Filho do seu amor, mesmo que a gente não tenha entrado na barriga de um peixe, mas estávamos perdidos e o Senhor nos salvou, a gente precisa também... Deus aqui está ensinando muitas lições a Jonas antes de mandá-lo para o campo, né? Vai apontar para o evangelho, para a necessidade de um Salvador, para este Salvador como sendo o próprio Deus, e acredito que Deus infinitamente sabe em tudo que faz, né? Traz isso de forma muito clara para o seu profeta, para que ele não se esqueça de quem de fato salva, que é o Senhor. E tem um aspecto importante aí também, lá no final do versículo 9 ele vai falar que a salvação ela vem do Senhor, né? E a gente poderia talvez numa leitura pensar que Deus oferece a salvação e que aquilo ali tinha sido uma oportunidade, mais uma oportunidade a Jonas, né? Para que ele aceitasse essa oferta de salvação, né? Mas o que ele declara aqui é que não, que a salvação, ela de fato, ela vem do Senhor, né? Então é um outro aspecto importante aí com relação à salvação que nós podemos ver na vida de Jonas. E a questão do tempo, né? Porque o versículo seguinte diz que Deus dá ordem, de novo, Deus soberano, né? A soberania de Deus. Quando o propósito se cumpre, ele reconhece, ele confessa, ele entende todo o processo, automaticamente Deus vai lá e por vezes a gente está lutando com essa questão do tempo, né? Então, mas e o tempo? Não já está na hora, Senhor? Já sofri muito, não sei o quê. Deus sabe a hora certa. Isso é especialmente importante. Às vezes a gente olha para a tribulação e a nossa súplica é para que saiamos dela, né? E não para que o Senhor nos ensine algo nela. E eu acho que a nossa oração deveria ser essa: Senhor, se é para passar por isso aqui, se é necessidade de arrependimento, Senhor, abre meus olhos, que eu possa enxergar a minha falta, confessar o meu pecado. Se é o Senhor querendo me amadurecer, fortalecer, ornar com alguma graça, que o Senhor mesmo me conduza por esse caminho. A nosso desejo é que tira daqui, me tira desse sofrimento. Eu pensava esses dias sobre a questão pensando sobre aconselhamento e sobre como Deus está usando os momentos difíceis para trabalhar áreas em nossa vida, pensando sobre quantas vezes nós queremos tomar o remédio que for para que a gente passe logo por aquilo, e como a gente tem uma tendência muito grande que quando a gente não está passando por aquele aperto, a gente relaxa, esquece, meio que esquece de Deus, a coisa vai... E Deus de novo chama a gente, dando de novo uma outra situação ou a mesma situação, para lembrar, dizer assim, olha, é por isso que eu não queria te dar o livramento ali, porque se eu te desse, você distancia de mim, você, né? Então tem uma linha tênue aí sobre uso de medicação, uma série de coisas que seria assunto para um outro momento, mas como a gente tem uma tendência muito grande de, ao estar tudo tranquilo, a gente se afastar de Deus ou querer de alguma forma romper o ciclo, né? Tem uma coisa engraçada, você falou sobre medicação. Eu tenho 3 crianças, né? Aí você vai pro médico, o menino tá resfriado. Aí o médico diz, são 8 dias. É o ciclo. Não existe remédio para resfriado. Você vai controlar uma coisa ou outra, mas você vai ter que passar por esse período, né? E a gente, na nossa agonia, na nossa pressa, tenta tudo que existe possível, não consegue esperar o processo, né? E falando da vida cristã, Deus nos ensina muito por meio de algumas lutas, de alguns processos, né? Desde que nós percebamos a soberania dele nisso. Nunca duvidemos do seu amor. A escola do sofrimento é uma das escolas mais úteis na nossa vida. Tem um teólogo que diz assim, se a tua provação já te levou a orar, ela já foi uma bênção. Sim, ela já cumpriu o propósito. Já cumpriu o seu propósito. É isso. Uma outra coisa aqui, que o Wellington comentou também com relação a isso, é que lá no final, no versículo 10, o texto fala que o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. E Jonas, ele não estava ali pedindo para que Deus o libertasse do peixe, né? Ele agradece, ele louva a Deus pela libertação que ele já havia recebido, pela salvação, ele se volta ao Senhor. E então é interessante isso, né? Jonas, ele, mesmo que ele não tenha pedido, né, para que Deus o libertasse de dentro do peixe, né? Ele reconhece, ele louva a Deus pela salvação que ele já tinha, que não era uma libertação ali no aspecto de temporal. Temporal, mas a gente vê também como resultado disso, né, o Senhor dá essa ordem ao peixe para que Jonas voltasse à terra firme, para que ele cumprisse, então. Como se aquela aula tivesse terminado. Isso. Aprendeu, agora vou te levar a outro lugar. É engraçado também,
que o capítulo 1 você vai perceber a resposta da tripulação, né? Eles fizeram sacrifícios ao Senhor. E Jonas, passando pelo sofrimento, aqui no verso 9, ele vai dar o mesmo entendimento. Com a voz do agradecimento te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação, né? Como Deus age, né? Como a disciplina, ela nos leva à adoração, ao reconhecimento de que Deus é soberano e de que ele é bom, né? Então existem dois caminhos. A disciplina bíblica é absolutamente necessária. O crente, ele vai se submeter, vai amadurecer. O ímpio, ele vai se rebelar e vai se afastar. Então as igrejas têm feito o possível e o impossível para manter pessoas no rebanho, mesmo que essas pessoas se rebelem contra Deus. E não é a lógica do Senhor. Aqueles que caminham com o Senhor, eles, quando corrigidos pelo Senhor, eles se submetem ao Senhor, eles confessam o seu pecado, eles não vão permanecer dentro do rebanho do Senhor em rebelião, né? Então a igreja precisa atentar para isso, né? O propósito da disciplina não é o constrangimento público, não é a vergonha, é a glória de Deus. Sim. É manifestar a glória de Deus no cuidado daquele que é o faltoso e também em como Deus usa a disciplina para mostrar o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, né? Restaurar, né? Restaurar. Restaurar. Bom, de minha parte, eu acho que é isso. Bem. Se vocês não tiverem mais nenhum questionamento, acredito que a gente conseguiu dar a ênfase que aquela que de fato o texto nos mostra sobre esse arrependimento, a oração sincera diante de Deus, entender o propósito da disciplina e ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus agindo, né, na vida de Jonas é algo muito encorajador também para nós, né? Às vezes, quantas vezes nós nos vemos em situações que a gente olha e também não vê saída e tal, mas Deus vai lá com graça, com misericórdia, porque ele enxerga um coração arrependido ali, reconhece o seu pecado, o seu distanciamento dele mesmo e vai honestamente, sinceramente a Deus e Deus restaura, Deus o traz de volta à terra, como o capítulo encerra assim. Então que Deus nos abençoe, que a gente olhe para o capítulo com a visão correta, né, do que Deus quer sempre nos ensinar, né, de reconhecermos, de olharmos para cima, né, para essa boca do poço lá e vermos lá a saída. Essa saída é o Senhor, né, não é o nosso jeito expert de fazer as nossas habilidades humanas, mas é a glória de Deus, é esse Deus poderoso que tem prazer de cuidar do seu povo, mesmo que por vezes esse cuidado seja demonstrado pela correção e disciplina, né? É isso então, é você que está aí nos ouvindo, que Deus abençoe, né? Eu te encorajo de novo, de repente se você não leu, ou pode estar relendo também esse capítulo 2 de Jonas, quem sabe observando mais algum ponto aqui dentro do que nós conversamos. Te encorajo também, queria te pedir na verdade para curtir esse vídeo, né? Se você tiver algum comentário, dúvida, pode deixar aí que nós vamos ler também, compartilhar com outras pessoas, assim você ajuda o nosso canal e nós nos vemos no próximo episódio, capítulo 3 de Jonas. Que Deus abençoe.